Excelentíssimo senhor terceiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, deputado Edton Prado, representando o presidente desta casa, deputado Alberto Pinto Coelho, excelentíssimo senhor presidente do Sindicato dos Oficiais de Justiça Avaliadores do Estado de Minas Gerais, senhor Cláudio Martins de Abreu, excelentíssima senhora, prezada companheira, vereadora Elaine Matosinhos, representando a Câmara Municipal de Belo Horizonte, aqui nos honra a sua presença. Excelentíssimo senhor diretor do Foro da Justiça Federal de primeiro grau em Minas Gerais, juiz federal João Batista Ribeiro, que neste ato nos dá a honra de ser o único juiz aqui nessa casa. Excelentíssimo senhor presidente da Associação dos Oficiais de Justiça Avaliadores Federais de Minas Gerais, Hebe Delcader Bicalho. Excelentíssimo senhor diretor de comunicação da Federação das Entidades Representativas dos Oficiais de Justiça Estaduais do Brasil, senhor Genésio Mação Yamanoi. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, senhores oficiais de justiça, senhoras e senhores, público que nos assiste pela TV Assembleia, convidados das galerias, hoje é uma data muito especial para os nossos oficiais de justiça. É a primeira vez que esta categoria de trabalhadores é homenageada na Casa do Povo. Ao longo da história, vários nomes foram atribuídos àqueles que executam os mandados do juiz antes da denominação de oficial de justiça. Sua origem remonta ao direito hebraico, do século II e III depois de Cristo, quando entre os antigos judeus, os sufetas ou os juízes de paz dispunham de alguns oficiais encarregados de executar as suas ordens. Alguns séculos depois, no direito justiniano, último período do direito romano, correspondente à codificação do direito, empreendida por Justiniano I no século VI depois de Cristo. As funções que atualmente desempenham os oficiais de justiça foram atribuídas aos aparitores e executores. Cada um tinha funções particulares em harmonia com a natureza dos poderes do magistrado a que estava vinculado. Somente com a fundação da monarquia em Portugal, floresce o oficial de justiça propriamente dito. Conhecido pelos nomes de Ságio ou Sion, e Meirinho ou Merinos, o Brasil, ao tempo do Império, imita seu colonizador, trazendo a figura do Meirinho. Durante várias décadas, os próprios juízes eram conhecidos como Meirinho-Mor. Com a proclamação da República, as atribuições do oficial de justiça foram definidas na legislação federal, nos códigos de processo e nos regimentos de custas, consolidando definitivamente este cargo na justiça brasileira. O trabalho dos oficiais de justiça muitas vezes é incompreendido, pois o cumprimento de sua missão contraria interesses de uma das partes. Por outro lado, ao executar uma ordem judicial, na prática ele está levando à pacificação social, sendo este o objetivo fim do direito. No dia a dia, sua missão é muito árdua. Apenas como exemplo, tomamos o estado de Minas Gerais, composto por 853 municípios. O oficial de justiça deve cumprir a ordem judicial em qualquer parte do estado. Ele é chamado o longa-manos do juiz, ou seja, o braço longo do juiz que deve chegar a qualquer canto. Para cumprir sua missão, é necessário percorrer os mais longínquos municípios de nosso estado, a cavalo, a pé, de barco, canoa, de ônibus, metrô e muitas das vezes com o seu próprio veículo. Essa é a rotina daquele que é o braço longo da justiça. A dificuldade em exercer sua missão é constante. Sua atividade é perigosa, pois para cumpri-la ele deve ir ao encontro do devedor, do sonegador, do criminoso, ou simplesmente daquele que não quer cumprir a lei e a ordem. Recentemente, mais precisamente no dia 24 de abril deste ano, a oficial de justiça Sandra Regina Ferreira Stamioto, de 48 anos, foi executada com 9 tiros na periferia da zona sul do estado de São Paulo.
ela tentava entregar um mandado de busca e apreensão. Ao oficial de justiça, não basta ter o conhecimento mediano de um trabalhador. No cumprimento de sua missão, é cobrado dele compreender a lei, conhecer o Código de Processo Civil, especialmente as atribuições previstas em seu artigo 143. Suas atribuições, cada vez mais complexas, vêm a cada dia exigindo do mesmo um conhecimento maior do direito. Vários são os estados que passaram a exigir o bacharelado em direito para ingresso na carreira, para cumprir as ordens emanadas do juiz e bem servir toda a sociedade. O trabalho de um oficial de justiça requer perspicácia, conhecimento técnico jurídico, pois em seu dia a dia ele deve cumprir ordens judiciais, tais como citações, intimações, penhora, os arrestos, as prisões de caráter civil, as conduções coercitivas em caso de recusa ou desobediência. O oficial de justiça não é diferente de outro trabalhador. Como cidadão cumpridor dos seus deveres, também luta dia a dia em busca do reconhecimento profissional, da valorização e espera dos poderes constituídos o reconhecimento de seu profícuo trabalho. Neste contexto, devemos destacar a percepção da ministra Ellen Grace, à época presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, percebendo a transformação social, a evolução dos tempos e as cobranças da sociedade por profissionais cada vez mais qualificados, baixou a resolução número 48, de 18 de dezembro de 2007, publicada no Diário da Justiça no dia 21 de dezembro de 2007, recomendando a todos os tribunais a exigência do bacharelado em direito para ingresso na carreira dos oficiais de justiça. Neste contexto, o Poder Legislativo de Minas Gerais, em sintonia com essa transformação e entendendo a complexidade, a necessidade que os jurisdicionados têm em relação ao melhor atendimento, melhor esclarecimento e uma justiça justa, aprovou em 2008 a Lei Complementar 105, que determinou a exigência do bacharelado em direito para ingresso na carreira dos oficiais de justiça em nosso Estado. Neste momento, senhor presidente, senhoras e senhores, é necessário que o Poder Judiciário em Minas Gerais, na figura de seu presidente, o desembargador Sérgio Rezende, compreenda esta demanda, que hoje é da própria sociedade, por um oficial de justiça mais qualificado, mais preparado. Senhor desembargador, escreva seu nome na história da magistratura mineira, implantando a exigência do bacharelado em direito para ingresso na carreira dos oficiais de justiça e definitivamente busque a valorização e o reconhecimento profissional dos seus servidores. Por fim, transcrevo na íntegra trecho da obra do jurista alemão Rudolf von Jhering, em seu livro A Luta pelo Direito. O fim do direito é a paz. O meio de que se serve para consegui-lo é a luta. Enquanto o direito estiver sujeito às ameaças da injustiça, e isso perdurará enquanto o mundo for mundo, ele não poderá prescindir-se da luta. A vida do direito é a luta dos povos, dos governos, das classes sociais, dos indivíduos. E eu quero, senhor presidente, quebrando um pouco o protocolo, já que o meu pronunciamento estava escrito, dizer da nossa insatisfação da ausência do Tribunal de Justiça nesta casa e pelo menos mandasse aqui a sua representação. São essas as nossas considerações, nossos queridos e queridas oficiais de justiça. Muito obrigado.